Oi, gente, que bom estar com vocês e fazer algumas considerações sobre o nosso estudo semanal do Vem Segue-me. Nesta semana, nós estudamos as sessões de 51 a 57 e que tem como título Um Mordomo Fiel, Justo e Sábio. Já de início, já podemos observar que são sessões bem curtas, bem objetivas, mas com muito conteúdo, com muita informação. Já na sessão 51, é importante a gente pensar e se situar do que estava acontecendo nesse período, quando os santos estavam aí migrando para o raio, e muita coisa precisava ser feita, muita coisa precisava ser organizada. E nós vemos já em aulas passadas como um primeiro bispo foi chamado. E interessante é que nessa ocasião, esse primeiro bispo não era bispo de uma ala, ele era bispo de toda a igreja. E ele tinha uma missão aí enorme, que era organizar, que era estabelecer aí as regras das propriedades, de como seria. E foi com esse objetivo que Eduardo Pratigi, esse primeiro bispo, procurou Joseph para ter informações mais específicas sobre o que ele deveria fazer. E quando a gente imagina esse cenário, nós podemos ver como eram imensas a sua responsabilidade. Porque os santos venderam tudo que tinha. Então eles chegaram aí com aquilo que eles possuíam para reconstruir, né, a sua vida. Então nesse momento foi orientado que eles deveriam doar tudo que eles tinham para a igreja. Claro que alguns tinham muito, outros tinham um pouquinho e outros não tinham nada. E ao doar tudo, era dever do bispo receber, né, todas essas ofertas, e depois ele tinha que sentar com as famílias, ele tinha que distribuir. E aí o Senhor fala, né, que deveria haver igualdade. E qual é a igualdade do Senhor? Essa igualdade do Senhor, ela vai de acordo com as circunstâncias. Então foi dividido de acordo com as necessidades de cada família. Então, se eu tinha uma família numerosa, eu precisava de uma casa maior ou de mais recursos. Se eu tinha uma família menor, claro, menos recursos. Então, essa igualdade do Senhor era de acordo com as necessidades dessa família. Então, imagina um bispo que já tem muita coisa que fazer e nesse momento ele tinha que cuidar também de todos esses encargos temporais, do bem-estar de cada família. E nesse momento também se viu a necessidade de estabelecer as leis. Então o Senhor sempre deu as leis, até como proteção para a nossa própria vida. Então, nessa lei que o Senhor estabeleceu, vamos supor, eu fui lá e doei uma propriedade para a igreja. Ao doar essa propriedade, ela deixou de ser minha. Mas depois, ao ser feita essa redivisão, eu receberia uma outra propriedade de acordo com as minhas necessidades. E aí sim, eu teria uma escritura dessa propriedade. E essa propriedade seria minha. E vamos supor que eu me afastei da igreja, não quero mais saber do evangelho, essa propriedade continuaria sendo minha. Ou seja, eu continuaria sendo um mordomo dela. Porque nós compreendemos que todas as coisas são do Senhor. E Ele nos deu para que a gente pudesse cuidar, né, e cuidar bem. Então, a gente consegue ver como o Senhor está sempre além. E como o Senhor Ele preparou, Ele providenciou todas as coisas. E também a gente consegue ver nesse contexto aí muitas das situações que os santos devem ter passado, como pessoas comuns, que muitas vezes, eu me arrependi, eu quero a minha propriedade de volta, as questões judiciais aí deviam ser imensas, ou agora eu estou inativo, né, mas eu estou aqui vivendo entre os santos, então eu começo a tentar aí, de repente pregar apostasias. Então imagina esse bispo em meio a tudo isso. Não é à toa que a sua filha, ela faz um relato impressionante, né, sobre a vida do seu pai, como ele doou todo o seu tempo, tudo o que tinha para o evangelho. O exemplo que foi esse bispo dedicado. Né? Nós temos hoje bispos espalhados
em todas as partes, e a gente sabe como é o trabalho de um bispo. E imagine nessa época, quando ele era único e tinha que cuidar aí de muitas e muitas famílias e desse bem-estar temporal aí tão diretamente ligado. O Senhor fala para eles também que eles deveriam ser honestos. Olha que legal, você viver entre pessoas honestas, né? Um adjetivo tão escasso no mundo de hoje. O Senhor também instruiu com relação ao armazém do bispo, que deveria haver um armazém do bispo. E tudo que os santos faziam, todo o seu empreendimento, trabalho, né, iam para esse armazém e era dividido para as famílias de acordo com as necessidades de cada um. E, inclusive, o próprio bispo, ele tinha o suficiente para manter ele e a sua família, as suas necessidades. Não era porque ele era o bispo ou porque Joseph era o profeta que ele receberia mais que os outros. Não, aí a gente vê como o Senhor, ele faz leis justas e de como ele está sempre muito além dos sistemas de governo que os homens tentam implantar e tentam fazer. Não adianta, porque o Senhor é realmente perfeito. Então a gente vê todas essas instruções e na sequência nós vamos ver como o Senhor dá uma instrução clara para eles, né? Ele diz assim, ó, consagro-lhes esta terra por um certo tempo, até que eu, o Senhor, proveja sua substância e outra forma, e ordene-lhes que partam daqui. Olha só, o Senhor ordenou que eles cuidassem da terra por um período, por um tempo, até o Senhor ordenar qual seria o próximo local que eles deveriam ir. Então é muito interessante pararmos para refletir, né? Eles iam cuidar da terra, eles seriam um mordomo por um período de tempo. Isso nos remete que, às vezes, as situações da nossa vida também são assim. Assim, às vezes, nós passamos um período em um emprego, muitas vezes passamos um determinado período em uma ala, em uma cidade, mudamos. E o Senhor fala, né, para que eles possam ser mordomos nesse período de tempo e cuidar da melhor maneira possível. Então, a gente vê a necessidade de, por onde passarmos, sermos boas pessoas. Por onde passarmos, fazemos o melhor que pudermos. Mesmo que as circunstâncias mudem. Mas é isso que o Senhor está dizendo. Mesmo que depois eu precise ir longe dali. Mas que a gente possa deixar a nossa marca e cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Quando a gente vai na sequência das sessões, a gente vê que acontece uma conferência da igreja. Nessa conferência aí, os homens são chamados ao ofício de sumo sacerdote, também são chamados a pregar o evangelho. O Senhor fala, né, que eles devem ir de 2 em 2 pregando o evangelho. O Senhor estabelece um padrão. Então, é outra coisa que a gente pode pensar sobre essas sessões, como o Senhor sempre estabeleceu um padrão do Senhor, e como a gente tem esse padrão que pode ser seguido hoje. Até hoje nós temos aí missionários de 2 em 2 pregando o evangelho, pregando as boas novas. E o Senhor fala também, né, qual deveria ser o espírito que eles deveriam possuir, como eles deveriam se comunicar. Por exemplo, no 16 diz assim, ó, Doutrina e Convênio 52:16, aquele que fala, cujo espírito é contrito, cuja linguagem é mansa e edifica, esse é de Deus, se obedecer às minhas ordenanças. Então o Senhor estava falando para eles o cuidado que eles deveriam ter, que eles deveriam sair de 2 em 2, pregar o evangelho, pregar os princípios e ordenanças do evangelho, pregar a fé, pregar o arrependimento, o batismo, a imposição das mãos para o recebimento do dom do Espírito Santo, como eles deveriam ensinar através do Espírito Santo, como eles deveriam edificar, ser mansos, né? E várias outras coisas. E aí é interessante, ele diz assim, aquele que for fiel será guardado e abençoado com muitos frutos. Então, muitas das promessas aí para os missionários, né? Porque não havia nada mais importante do que edificar o reino de Deus, edificar essa Sião e buscar os eleitos do Senhor que estavam aí, né? Espalhados aí por toda essa região. Quando a gente vai para a seção 53, a gente encontra um nome novo aqui, ó, um homem chamado Sidney Gilbert.
E a outra coisa muito interessante, porque esse homem ele vai ser chamado como um agente. Ele vai ser aquele que vai ajudar o bispo ao receber essas mordomias, propriedades. Por quê? Porque a coisa era tão grande que começou a sobrecarregar. Então precisava de outra pessoa para poder ajudar nessas questões aí práticas, né? Inclusive do dinheiro mesmo. E quando a gente pensa, né, nessa Sião, nós tivemos uma aula que nós falamos sobre os dons espirituais, de como as pessoas têm dons espirituais para ajudar a erguer o reino de Deus na terra, para ajudar no seu evangelho. E esse homem, Sidney Gilbert, era um comerciante. Ele inclusive tinha uma loja e ele sabia exatamente como manejar esse negócio. Ele acabou tendo que fechar sua loja por conta de tubas, invasões, e agora o Senhor estava chamando ele para estabelecer essa loja em Sião, para facilitar essa compra, essa troca, todo o comércio que havia e para ajudar o bispo nessas questões. Então, como o Senhor utiliza as habilidades que ele possui para o reino de Deus? Então, olha só, ele vai usar os talentos que ele possui no mundo dele, profissional, como um comerciante, agora para fazer essa loja, para fazer esse armazém, para poder ajudar os santos. E mais tarde a gente vai ver como esse homem, ele também é chamado um bispo. Então são muito interessantes essas sessões, né? E na sequência, quando a gente vai aqui para a sessão 54, nós vemos uma situação muito específica que estava acontecendo. Por quê? Porque os santos foram ordenados que temporariamente eles deveriam se reunir em Kirtland, Ohio. E existia um ramo da igreja que ficava em Collegeville, em Nova York. E esse ramo, esses santos, desejavam também se reunir com os outros santos em Ohio. E eles precisavam de ajuda. Então, lembra que na aula passada a gente estudou sobre Lemuel Copley, que era aquele ex-sheik que havia se convertido à igreja. Ele tinha uma fazenda enorme. Então, ele ofereceu que esses santos, né, desse ramo específico de Collegeville, pudesse ficar na sua fazenda e aí eles poderiam viver, trabalhar e etc. Então, lá vem os santos de Nova York. Só que quando eles chegam, o Lemuel desistiu. Ele disse, não quero mais. Aí os santos estavam instalados na sua fazenda, trabalhando há um determinado tempo, e aí ele chega e diz, olha, não quero mais, né? Não quero saber da igreja, não quero os santos da minha propriedade, não vou doar mais nada e está desfeito tudo. Então os santos foram praticamente expulsos. E aí a gente vê como muitas vezes nós vamos sofrer pelas decisões de outras pessoas. Muitas vezes alguém vai tomar uma determinada atitude e nós vamos sofrer por isso. Então esses santos aí foram procurar Joseph, porque eles não sabiam o que fazer. Fazia pouco tempo que eles tinham chegado em Ohio, eles tinham sido expulsos da propriedade, aquele homem havia apostatado da igreja e eles não sabiam o que fazer. E aí nesse momento o Senhor dá uma sessão para eles e diz, olha, que eles deveriam ir para Missouri, porque lá será a Sião. Então eles mal chegaram e já tinham que partir. E a gente pode refletir, pensando nesses santos, sobre tantas coisas, né? Sobre paciência, sobre resiliência, sobre humildade. E o Senhor vai falar sobre isso aqui na sessão 54. Ele dá um conselho para eles e diz assim, e também sede pacientes nas tribulações, até que eu venha. E eis que depressa venho, e o meu galardão está comigo. E aqueles que cedo me buscam encontrarão descanso para a sua alma. Então o Senhor está dizendo, olha, sede paciente nas aflições. Muitas vezes nós vamos passar por situações muito difíceis e às vezes a gente vai dizer assim, poxa vida, mas por que está acontecendo isso comigo? Mas aí a gente precisa transformar a pergunta.
né? E a gente precisa transformar. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? Ou a gente precisa pedir, dai-me força para passar por esse momento difícil. Porque tem momentos tão difíceis que a gente pensa que não vai poder suportar. Mas nós sabemos que podemos. E só podemos com a força do Senhor. Então, quando ele diz, sede paciente nas tribulações e nas provações, nós precisamos ser. Sabemos que toda aprovação vem para que a gente possa se refinar, para que possamos ser melhores. São essas provações, são essas pedras no nosso sapato que vão nos qualificar um dia. Se nós transformarmos essas pedras em bênçãos na nossa vida. E foi o que aqueles santos fizeram. Né? E eles obedeceram e disseram, não, vamos para Missuri, vamos construir a Sião. É onde mandares irei. Então, olha só quantas coisas maravilhosas a gente pode aprender. Quando a gente chega aqui mais adiante, na seção 55, a gente vê uma outra pessoa que é chamada aqui de William Phelps, muito conhecido para a gente. Cada vez que a gente abre o hinário, impossível não lembrar dele, porque ele compôs muitos hinos da igreja, entre eles Tal Como um Facho. Então, o William Phelps, ele é muito importante para a igreja, porque ele era um editor de um jornal, ele vivia aí nos arredores de Nova York, era uma pessoa que tinha muita influência, e era um homem letrado, um homem culto. E quando um dia ele estava vendo um anúncio no jornal, ele viu que o livro de Mormon tinha acabado de ser impresso. Então ele procurou aí Parlepet e comprou um exemplar do livro de Mormon. E ele leu. Depois que ele leu esse exemplar do livro de Mormon, ele foi para Kirtland, em Ohio, e buscou o profeta Joseph. Ele não era membro ainda da igreja, mas ele tinha um coração sincero, ele acreditou nas verdades que ele leu. E quando ele procurou Joseph, essa sessão de Doutrina e Convênios, o Senhor revelou para ele, quando ele não era membro. E o Senhor diz, né, que ele deveria ser batizado. É a primeira coisa. Eu fico imaginando a cara dele, né, não membro, e aprendendo as coisas do Evangelho e tendo que mudar a vida. E o Senhor diz para ele, e depois que tiveres sido batizado com água, e se o fizeres unicamente com os olhos fitos, unicamente na minha glória, terás a remissão dos pecados e receberás o Santo Espírito pela imposição das mãos. Olha o padrão do Evangelho, o arrependimento, o batismo. Receber o Espírito Santo pela imposição das mãos. E ele recebe essa sessão e mais ainda, né? Diz que para ele também seria ordenado assistir, ajudar Oliver Cowdery, que estava encarregado aí de criar, olha só, selecionar e escrever livros para as escolas desta igreja, a fim de que as crianças também recebam instrução. Gente, é aquilo que eu falei no início, olha como o Senhor está muito além. E como o Senhor vai usar as habilidades de William Phelps, como ele vai poder ajudar no reino de Deus. Porque ele acaba, eu até fiz uma seleçãozinha de coisa que ele fez, ó. Ele montou a primeira máquina impressora da igreja, ele publicou o primeiro jornal da igreja, ele ajudou a publicar, selecionar, preparar as revelações do livro de Mormon, ele compôs os hinos e ele também foi designado a escrever livros para a escola da igreja. Então, olha só quantas habilidades esse homem tinha, e ele trazia da sua vida pessoal esses talentos, esses dons, e podia agora ajudar no reino de Deus. E nós sabemos que ele realmente ajudou. Então, eu fico realmente impressionada, porque hoje no mundo moderno a gente escuta muitos termos, competências, habilidades e tal, né? Os experts no assunto, mas o Senhor já tratava dessas competências e dessas habilidades muito antes. Eu fico impressionada, hoje nós temos um programa na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo,
que é uma disciplina nova no currículo que se chama propósito de vida, né? Mais ou menos isso, que os alunos aprendem a estabelecer metas. Gente, eu aprendi sobre meu propósito de vida quando eu era uma abelhinha, lá no meu progresso pessoal, não é? E muitos já aprenderam lá na primária, não é assim? Então, isso já faz o quê? 40 anos. E agora, no mundo moderno, a gente vê lá a disciplina projeto de vida, né? Que vai aprender o seu propósito. Mas o Senhor já estava dizendo isso muito antes. A gente aprende sobre a importância da educação e a gente vê aqui nas Escrituras o Senhor preocupado em ensinar as suas crianças. A educação sempre foi algo muito forte dentro da igreja, né? Esse incentivo que a gente realmente deve estudar. E aí quando eu fico pensando, olha só, nós temos o Gilbert, né? Sidney Gilbert, que era esse comerciante, e ele foi chamado e ele usou as habilidades dele no Evangelho. Nós vemos agora como William Phelps, ele foi chamado e usou as habilidades dele dentro do Evangelho. Como muitas vezes o Senhor vai nos chamar e vai nos pedir que a gente faça o melhor que podemos e que possamos usar as nossas habilidades. A minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que ela entrou no conservatório de música ainda muito criança, a Rebeca, e eu vi, com o passar do tempo, a Rebeca tocando piano, líder de música da primária, regente da ala, regente do coral da estaca. Eu vi como a Rebeca abençoou a vida das pessoas através da música, de uma habilidade que ela desenvolveu. Eu tenho na minha estaca a minha presidente da Sociedade de Socorro, a Gisleide, eu sou da estaca Osasco. Olha que interessante, ela foi chamada para a Sociedade de Socorro antes da pandemia e ela é médica. E aí explodiu o coronavírus. Vocês têm ideia de quanto ela pôde abençoar a vida das pessoas e o quanto ela pôde servir? Quantas vezes eu não liguei para ela com dúvidas? Eu lembro que teve o último aniversário que ela fez, ela disse, eu passei o dia todo hoje no telefone, só atendendo pessoas, só ajudando pessoas. Né? Então, olha só, você usar aquilo que você aprendeu, que você exerce profissionalmente, ou um dom, um talento, como ela médica, e está ali, socorrendo as pessoas literalmente. Então, olha só, o Senhor já usava das habilidades das pessoas. E fazia chamado, muitas vezes, de acordo com essas habilidades, para que essas pessoas pudessem ajudar melhor no reino de Deus. E a gente sabe que outras habilidades a gente pode desenvolver. E o Senhor é maravilhoso, tudo é perfeito, porque esse é o plano do Senhor na Terra. Nós recentemente aí, na internet foram criados alguns grupos como influências da igreja, um grupo chamado de Liga da Justiça, e eu acabei entrando nesses grupos e eu fiquei maravilhada por ver o empenho de tanta gente boa, né? Uns fazendo hinos e aulas para criança e através disso divulgando o Evangelho, outros com mais facilidades elaborando material, outros trabalhando a linguagem dos sinais, né, Libras no Evangelho, outros com vídeos de Vem Segue-me. Então, pessoas através da música, pessoas com podcast, com vídeos, podcast, vídeos e etc. Tudo para a edificação do reino de Deus, usando os seus talentos, suas habilidades para poder promover essa obra maravilhosa. Então, tudo isso para a edificação de Sião, e a gente vê como o Senhor sempre se utilizou das pessoas, Ele trabalha através da instrumentalidade, através de nós que podemos realmente erguer esse reino. E aí a gente vê como o Senhor, né, dá algumas instruções específicas. O Senhor fala sobre os puros de coração, cuidado com a riqueza, se você não está disposto a dividir com o seu próximo, assim como Ele fala, cuidado com aquele que é pobre, mas que tem a cobiça em relação àquele que é rico. Então o Senhor volta a essas questões, né, de ajudar. E Ele fala o mais importante, né, independente de ser rico ou pobre, é ter o coração puro, é ter o desejo de fazer o correto, é ter o desejo de guardar os mandamentos, de perseverar nos convênios. E eles chegam aí a esse local onde deveria ser estabelecida Sião, né, que seria Missouri.
E a gente sabe como eles vão ter muitos desafios pela frente. O Senhor, inclusive, diz uma coisa interessante, né? Quando ele fala para o Gilbert fazer essa loja, ele diz era uma loja para vender mercadorias sem fraude. Olha só, uma loja para vender mercadorias sem fraude. O Senhor fala tanto de honestidade nesses capítulos, sobre, né, ser honesto, sobre sermos o melhor que pudermos. E aí a gente vai vendo como esses santos vão aprendendo, como muitas vezes eles erram, e muitas vezes por esses erros eles são impedidos de ver bênçãos. Então, quando a gente vai para a Doutrina e Convênios e vê todo esse contexto, toda essa história que está se desenrolando por trás de cada sessão, a gente tem aquela sensação, né, de uma história de erros, acertos, de sacrifício, de abnegação, né, de pessoas dispostas a doarem tudo que tinha, assim como aqueles que não, porque existiam muitas pessoas egoístas que pensavam somente em si. Né? Quando o Senhor fala de Layman Copley, o Senhor fala disso, né, do egoísmo. E o egoísmo é o quê? É olhar para si próprio. Na hora que você olha para si, você está esquecendo o outro. Então precisamos ter esse cuidado, né? Que o Senhor nos abençoe por onde quer que passarmos, que possamos fazer o melhor que pudermos. Não somos perfeitos, temos muitas falhas, mas precisamos perseverar e continuar. E lembrar que temos muitas mordomias. Mas nós precisamos ser justos, ser fiéis. E aí teremos a nossa recompensa.